Capítulo 5, parte 1: Verdades libertadoras sobre produtividade. Sempre que eu tentava produzir mais e com menos esforço, até começava bem, mas acabava ficando pelo caminho e voltando à estaca zero. Hoje entendo que era tão simples, mas antes eu não conseguia enxergar. Simplesmente eu não estava respeitando as verdades absolutas sobre produtividade. Você já se perguntou alguma vez por que, ao virar o volante de um carro para a direita, ele vai para a direita? Essa é uma pergunta que provavelmente você nunca se fez. Eu mesmo nunca tinha me perguntado isso. De qualquer forma, a resposta parece óbvia. Pelo menos se alguém me perguntasse isso, eu responderia: Uai, porque sim? Brincadeiras à parte, até aqui não há nenhuma novidade, até porque girar o volante para a direita de um carro vai fazer com que ele vá para a direita, e isso é bastante intuitivo. O mais importante é entender que existe um conjunto de regras, leis, verdades da física que fazem um carro ir para a direita quando viramos o volante nessa direção. A terceira lei de Newton diz que para cada ação existe uma reação, e mesmo que você seja como eu e não tenha muita certeza do que exatamente isso significa, o importante é entender que o mesmo se aplica à produtividade. Sempre que tomamos alguma atitude ou medida, haverá uma consequência para essa ação. O grande problema é que a maioria das pessoas não sabe quais são as leis, as verdades e as reações que acontecerão em decorrência de cada ação tomada no que se refere à produtividade. Deixe-me explicar isso melhor. Certa vez atendi o Rodrigo Cardoso, um dos melhores palestrantes no mundo corporativo do Brasil, e ele passou por um processo de coaching de produtividade individual por meio da minha orientação. O caso dele é bem interessante, visto que ele tinha uma convicção inabalável de que deveria resolver todos os problemas na exata hora em que eles surgissem. Até porque o Rodrigo é um realizador por natureza, mas a mesma lógica serve para um procrastinador crônico e você vai conseguir visualizar isso em seguida. Ele acreditava que precisava agir imediatamente diante de qualquer demanda que surgisse. Lembre-se de que essa era a verdade dele. A verdade é que Rodrigo passava o dia verificando a todo instante se havia chegado algum e-mail, WhatsApp, Skype, inbox do Facebook e todas as outras ferramentas de comunicação que estivessem ao alcance dele. Observe que ele fazia isso para o bem, ao menos na cabeça dele, sempre buscando resolver tudo o mais depressa possível. A exata mesma lógica se aplicaria a todos aqueles que fazem a mesma coisa, ou seja, que verificam seus canais de comunicação e suas redes sociais a todo instante, não para resolver demandas, mas sim para adiar aquilo que tem de ser feito. De um jeito ou de outro, o problema é o mesmo. A verdade que vai curar e a solução também são as mesmas. Quase todas as ações que não respeitam as verdades absolutas sobre produtividade, num primeiro momento e numa análise rápida, até parecem positivas. Afinal, surgia um problema no WhatsApp e Rodrigo imediatamente resolvia. Chegava um e-mail com algo que precisava ser visto, pronto, depressa ele dava conta daquela nova demanda. O que ele não percebia é que essa ação, que parece inofensiva, violava diversas verdades sobre produtividade a ponto de ele sequer conseguir perceber as reações destrutivas decorrentes de cada ação. O mais interessante disso tudo é que é possível que até você ou algum outro leitor esteja nesse exato momento ainda acreditando que não havia nada de errado na forma como ele agia. Este é só um dos exemplos de ações diárias aparentemente inofensivas que diversas pessoas praticam, mas que geram um impacto reativo desesperadoramente destrutivo na produtividade e no nível de realização. Ações como sentar-se à frente do computador para só depois decidir o que fazer, começar o dia checando mensagens, permanecer conectado ao mundo virtual até próximo da hora de dormir, trabalhar longos períodos sem interrupção para beber água, ou apenas dar uma caminhada no corredor do escritório ou do seu prédio. Há ainda os que trabalham sentados o dia inteiro, fazem várias tarefas ao mesmo tempo, achando que é bom gerenciar muitas coisas simultaneamente. Deixam de usar ferramentas para bloquear os sites que roubam a atenção, não usam um método inteligente de produtividade no seu dia a dia, enfim, não adotam tantas outras medidas que eu poderia passar páginas e páginas listando. Tudo isso são hábitos e ações que fazem parte da rotina de qualquer pessoa que não tenha um nível A de produtividade.
Antes de falarmos de cada uma das verdades, é importante que você entenda que elas não são um método inteligente por si só, mas são elas que darão toda a base para construirmos juntos os 4 pilares da produtividade nível A. E só para lembrar, foi justamente o fato de não conhecer e não observar as verdades absolutas que fez com que as minhas tentativas anteriores de produzir mais acabassem frustradas. A primeira verdade: ocupar-se não é produzir. Vamos voltar ao Rodrigo, o palestrante corporativo que sempre resolvia tudo na exata hora em que a demanda surgia. O dia típico na vida dele era mais ou menos assim. Antes mesmo do seu café da manhã, já começava a verificar mensagens de WhatsApp e e-mail. Respondia algumas, deixava outras para mais tarde e nunca chegava a zerar todas. Durante o café, ele deixava o celular do lado da xícara para poder, de tempos em tempos, verificar se tinha chegado alguma nova mensagem. O dia seguia e ele ia para a frente do computador, incansável em resolver tudo aquilo que surgia gradativamente. E-mails, ligações, mensagens do WhatsApp, pagamento de contas, Skype e diversos outros problemas do cotidiano. Quando mal se dava conta, já estava escurecendo e a sensação era quase sempre a mesma. Nossa, parece que o dia voou e não fiz praticamente nada. Contudo, Rodrigo passava o dia inteiro dando o melhor de si. A ação dele era resolver tudo o que surgia. Rodrigo não percebia que estava indo contra a primeira verdade absoluta de produtividade, isso é, ocupar-se não é produzir. Em outras palavras, o que ele fazia era passar o dia inteiro ocupado. Produzir é você fazer o que é necessário na direção da realização de seus sonhos, rumo a completar os 4 elementos essenciais da felicidade. Fora isso, o resto é se ocupar. Relembrando o nosso último capítulo, tarefas de ocupação são aquelas que dão a sensação de estar secando gelo, de girar em círculos e de não ver a vida progredir. É aquela sensação de terminar um dia e, mesmo parecendo que você não parou nenhum momento para fazer algo prazeroso para si, ainda assim ficar com o sentimento de que o dia não rendeu, de que ele não coube dentro dele mesmo. E qual o impacto positivo disso na sua produtividade? Só de ficar atento ao momento presente e se perguntar com frequência se agora você está produzindo ou apenas se ocupando, já vai gerar um aumento significativo na sua produtividade diária. Adquirir um novo hábito, uma nova habilidade, pode ser comparável à respiração. Você precisa inspirar conhecimento e expirar prática. Pois é, acabo de lhe oferecer um conhecimento importantíssimo, agora você precisa praticar. E existe uma solução simples que eu e centenas de alunos na Academia da Produtividade usamos para adquirir o hábito de permanecer sempre atentos ao fato de estarmos produzindo ou apenas nos ocupando. Ao longo do livro, vou propor algumas soluções práticas extremamente simples para que você comece a produzir mais e a caminhar em direção ao nível A de produtividade, sem ter de se esforçar mais, pelo contrário, diminuindo o esforço e tendo muito mais felicidade. Basta seguir as minhas dicas e implementar as ações concretas no seu dia a dia. Ação na prática. A solução para respeitar essa verdade é programar de 3 a 6 alarmes por dia no seu celular. Como a maioria dos aparelhos permite atribuir um nome para o alarme, escreva assim: seu nome, neste exato momento você está se ocupando ou produzindo? Cada vez que o alarme toca, eu realmente penso, paro e reflito, então respondo a pergunta, às vezes até em voz alta. Se estiver produzindo, sinto-me confiante. Tenho a sensação de que estou no caminho certo. Sigo adiante com muito mais confiança. Se estiver apenas me ocupando, tenho a oportunidade de perceber, ficar alerta e corrigir o rumo dali para frente. Só para você saber, enquanto escrevo este livro, optei por criar 6 alarmes no meu dia. Se algum deles tocar em um momento que eu tenha perdido o foco e esteja jogando fora o meu tempo, no horário em que eu deveria estar construindo histórias de que vou mergulhar, tenho a oportunidade de corrigir e seguir adiante. O que eu espero de você agora? E quando digo agora, é agora mesmo, enquanto você está lendo essa frase. Espero que você defina se vai programar 3, 4, 5 ou 6 alarmes e antes de prosseguir para a próxima frase do livro, que implemente essa pequena medida que fará total diferença na sua vida. A segunda verdade: as tarefas nunca vão terminar.
Alice tinha 32 anos, morava sozinha em São Paulo e trabalhava numa multinacional na área de TI. Embora gostasse do trabalho e do que fazia, ela sempre teve um volume muito grande de tarefas que acabavam gerando dois sentimentos muito ruins. O primeiro era quando ela tirava um tempo para fazer alguma atividade que lhe desse prazer, como ir à academia, ao salão ou simplesmente parar para ler um livro. A quantidade de tarefas pendentes era tão grande que ela não se sentia em paz para fazer nada. Não curtia momentos em que não estava trabalhando, pois se sentia culpada. O segundo momento muito ruim era no final do dia, quando olhava para a lista de tarefas que sobravam e se sentia muito mal, como se o dia não tivesse rendido. O que ficou acumulado no hoje, somado ao que viria nos dias seguintes, era um monstro tão grande que ela nunca daria conta de acabar com aquilo. É engraçado que muita gente pensa que o sentimento de ser engolido pela vida é exclusividade das pessoas desorganizadas. Mas Alice era extremamente organizada e também tinha esse problema. Ela até fazia listas do que deveria ser feito e ia marcando com um X o que havia sido feito. Tinha ainda o cuidado de minimizar as tarefas de ocupação, de modo que não olhava o e-mail nem as mensagens do celular o dia todo. Num primeiro momento, quando ela tentava uma técnica nova de produtividade, as coisas até começavam a melhorar, davam uma sensação de que tudo ia funcionar. Mas passado algum tempo, as tarefas começavam a ficar pendentes de novo e se acumulavam de um dia para o outro. As pendências se misturavam com as novas demandas do dia seguinte, até que a lista de tarefas a serem cumpridas era tão grande que o sentimento de novo era: tá vendo que não vai dar? Alice se desesperava ao pensar que não importava o que ela fizesse, ela nunca conseguiria gerenciar tudo o que tinha de ser feito. Perceber que a técnica nova não resolveria o problema do volume de atividades destruía completamente dois pilares da produtividade nível A, que são o da mentalidade vencedora e o da energia positiva. O sentimento que vinha era o de que não daria, que não adiantava continuar seguindo aquele método porque não tinha jeito. Sempre ficavam mais tarefas para trás do que ela conseguia dar conta. E isso vai acontecer com todo mundo que não conhecer a segunda verdade absoluta da produtividade nível A, que é a verdade de que as tarefas nunca terminam. O simples fato de aceitar isso vai mudar tudo. É preciso aceitar que não importa o quanto você trabalha, o quanto você produza, nunca haverá o dia em que você dirá: Nossa, terminei meu dia e não tenho nenhuma ligação para retornar, nenhum WhatsApp para responder, nenhum e-mail para olhar, nenhuma conta para pagar. Respondi todas as mensagens, aqui em casa está tudo perfeito, não tem compras para fazer, nem nada para consertar, todas as pessoas da minha família estão satisfeitas. O mais importante é você aceitar que nem as suas, nem as minhas, tampouco as tarefas de qualquer outra pessoa terão fim um dia, e que não há nenhum problema nisso. Ação prática. Sempre que tiver a sensação desconfortável de que o seu dia, mesmo que tenha sido produtivo, deixou muitas pendências, o que você precisa fazer é apenas se lembrar da verdade 2, ou seja, as tarefas nunca vão terminar. Você não precisa acreditar em mim, só implemente o método e perceba quanto o hábito de se lembrar disso, quando se sentir engolido, vai acalmá-lo profundamente. Para ser claro, essa é uma das verdades mais libertadoras que existem.